Saúdo-vos com a paz do Senhor Jesus. Vamos ler hoje Provérbios, capítulo 25, e vamos aprender mais um pouquinho desse livro com instruções práticas que a gente encontra na Palavra de Deus. Provérbios, capítulo 25, versículo 1. Vamos lá. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Então, transcreveram os homens de Ezequias, que era rei de Judá, estes provérbios de Salomão, deixados por Salomão, né? E vamos lá, versículo 2. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar, né? Os reis têm poder, têm autoridade e eles querem investigar tudo, saber tudo, para poder estar, de repente, se sentindo tranquilo, né? Bem, saber o porquê de cada coisa, para estar ali no seu governo. Aqui na outra tradução da NVI diz: a glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Então, enquanto os reis tentam investigar, descobrir algumas coisas, Deus, ele esconde, ele oculta certas coisas. E nós não entendemos tudo. Nós vivemos muitas das vezes pela fé, pela confiança em Deus, e às vezes na direção que Deus dá, mesmo que a gente não veja nada. Então, vamos para o versículo 3. Para a altura dos céus e para a profundeza da terra e para o coração dos reis não há investigação alguma. Então o rei, ele gosta de investigar as coisas, né? Porém, para investigar ele, não há quem o faça, né? Então, o coração dos reis é insondável, que ele tem muito poder, né? E as pessoas de repente temem o rei, a autoridade. Versículo 4, uma grande autoridade, na verdade, digamos assim, como um rei. Versículo 4, tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para o ourives. E quando a escória, que é aquela parte que não tem valor como a prata, quando a gente quer purificar o material para que fique só a prata, é colocado um processo ali para tirar as impurezas, né? Aquilo que não deixa a prata pura. Às vezes nós passamos por processos na vida também, onde somos provados, né? Para que fique, né? De repente, apenas aquilo que presta, aquilo que tem valor, né? Como se fosse um tratamento também. Será que acontece isso na nossa vida? Será que dá para fazer essa comparação? O que você acha? Então vamos estudar, vamos aqui questionar algumas coisas no sentido de buscar entender, né? Eu fiz uma comparação aqui, então vamos. Versículo 5: tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono. Porque se tem pessoas na presença do rei, servindo ao rei, que são ímpias, são injustas, não temem a Deus, têm um monte de interesses pessoais, maldosos, de benefício próprio, não de benefício do povo, aí acaba que o povo ou o governo sofre ali com aquilo. Porém, quando essa pessoa é retirada
e fica as pessoas justas, as pessoas de confiança, de integridade do rei, aí temos um bom governo, né? Temos, como diz aqui, o seu trono se firmará na justiça. Versículo 6. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, a quem já os teus olhos viram. Ou, nessa outra tradução, não se engrandeça na presença do rei, e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que ele lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade, o que você viu com os olhos. Então, nunca é bom a gente se colocar em certos degraus de exaltação onde não fomos chamados, onde não fomos convidados. Não é legal a gente se colocar, não, eu acho que eu mereço, eu vou ali, eu vou alcançar na minha força, do meu jeito, eu vou chegar lá, e aí você pode até ouvir o que você não quer ouvir, porque você não foi chamado. Então é melhor ser humilde, é melhor servir do jeito que foi instruído, né? Do que ser humilhado diante de alguém que o viu. Então não é bom se gloriar, não é bom se achar que é alguma coisa, se envaidecer, para que depois não fique feio para quem fez isso. Versículo 8. Não te apresses a litigar, para depois ao fim não saberes o que hás de fazer, podendo te confundir o teu próximo. Pleiteia a tua causa com o teu próximo, e não descubras o segredo de outro, para que não te desonre o que o ouvir, não se apartando de ti a infâmia. Nessa outra tradução, não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar? Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo, e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo, e você jamais perderá sua má reputação. Então, se você tem um problema com alguém, antes de levar em alguém com poder de julgar a causa, na justiça, antes de tomar essas atitudes assim, tenta lá resolver com a pessoa, né? Para que e não descubras o segredo do outro, né? Não revele o segredo de outra pessoa, porque quem o ouvir poderá recriminá-lo, poderá não achar bacana, e você poderá, diante dessas coisas, ter uma má reputação, né? E é bom você ter um bom nome, porque um bom nome ele pode conseguir as coisas. Então vamos lá. Versículo 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Ou a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Ou como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Então, como um brinco de ouro, né, uma joia, uma coisa bonita, é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Então, alguns há que ouvem uma repreensão e aprendem e
e pega aquela instrução e crescem com aquilo, né? Há outros que não gostam de ouvir uma repreensão. Então, quem se dispõe a ouvir, como brinco de ouro e enfeite de ouro fino, é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir, né? Então, uma palavra proferida no tempo certo também é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. É uma coisa que encaixa, né? A palavra na hora certa que você está precisando é como se aquilo se encaixasse. Então, há pessoas que têm, de repente, que são instrumentos de Deus, que trazem palavras certas na hora certa, e aquilo encaixa, é como se fosse a peça do quebra-cabeça que estava faltando, e alguém vai lá e do nada te dá, e você, caraca, pum, completei meu quebra-cabeça, que bênção! Era essa peça que estava faltando. Então é muito bom, né? Tanto receber como ser um instrumento de dar a palavra certa na hora certa para quem está precisando. Que o Senhor nos abençoe, né? Com essa graça de ser um palavreador chave aí do bem. Então, vamos lá. Versículo 13. Como frieza de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque alegra a alma dos seus senhores. Nessa outra tradução da NVI, como o frescor da neve na época da colheita, é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo de seus senhores. Você está lá na cega, né? Na época de colheita, então você vai estar trabalhando, de repente você vai colher, vai estar um sol, mas aí vem aquele frescor de neve, aquele refresco, aquele refrigério. Então podemos comparar esse frescor da neve como um mensageiro fiel de confiança que chega naquele que está precisando de uma mensagem de resposta, né? Como é bom, mais uma vez falando, receber respostas e dar respostas certas, de confiança, que não vão trazer dúvidas, fiéis. Então, isso aí revigora o ânimo e nos dá aquela tranquilidade, aquela paz de que a gente pode andar por um caminho, né, por uma direção aí da resposta. Versículo 14. Como nuvens e ventos que não trazem chuva. Obrigado, Senhor. Versículo 14. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Nessa outra tradução, como nuvens e ventos sem chuva, é aquele que se gaba de presentes que não deu. Então, tem pessoas que se gabam falsamente de dádivas, como se a pessoa desse um presente para alguém, na verdade é como se a pessoa falsamente se gabasse de um presente que ela deu para alguém, mas ela não deu o presente. E ela tá lá, caramba, aquele presente melhor que tem foi eu que te dei, com muita honra, você merece, mas ela não deu nada. Então, é isso aí, versículo 15. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Nessa tradução, com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até ossos. Então você chegar de forma branda, com paciência para explicar a situação, o porquê que precisa, que há uma necessidade, caso não seja intervir, não venha ninguém intervir ali, poderá acarretar em problemas, vai trazer umas consequências, não vai ser bacana, mas você conseguisse alguém para intervir, você com palavras brandas, suaves, delicadas,
pacientes, calmas. Você pode convencer até uma autoridade, porque tem aquele que de repente ele nem tem paciência, ele chega, fala uma vez, não conseguiu, desiste. Ele não tem a paciência de estar lá buscando, tentando convencer, de repente implorando. E essa palavra implorar, de repente não veio nem à toa, porque foi uma palavra, vamos dizer assim, é um verbo, mas vamos ver pelo lado da qualidade desse verbo, né? Como se fosse de um adjetivo, de você implorar, é como você estivesse pedindo de forma reforçada, de forma insistente. Mas aí, junto a isso, você falar com uma forma branda, você falar de forma paciente, suave, delicada, né? Que é o contrário de falar de uma forma nervosa, de uma forma exigente, de uma forma irritante. Porque se você chegar exigindo algo, se você chegar com raiva, com sentimentos ruins, pode ter um, pode ter um, uma marca diferente na pessoa que ouve do que você chegar com calma, com paciência, com branda. Olha, você pode, de repente, talvez não consiga, mas, poxa, seria muito bacana se eu conseguisse. Olha só, quanta coisa que ia mudar, que ia favorecer. Então, vamos lá, versículo 16. A língua branda quebra até ossos. Nossa, versículo 16. Achaste mel? Come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Então, vamos ver aqui na tradução. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente, para que não fique enjoado e vomite, né? Então a gente pode achar até uma coisa doce, maravilhosa, gostosa demais, mas se não tivermos o equilíbrio, se comermos demais aquele doce, podemos até, em vez de se sentir deliciado, se sentir aquele sentimento agradável, pode acontecer o contrário, a gente até passar mal e vir a vomitar. Olha que. Então a gente tem que comer apenas o suficiente, né? Isso para tudo, né? Mas na hora de comer, a gente tem que comer apenas o suficiente, ainda que seja uma coisa tão doce, tão agradável, tão gostosa, deleitável como mel, né? Então, é bom que depois vai sobrar para você também comer essa coisa agradável depois. E aí depois de outros e outros dias, o pote vai ficar lá, não vai acabar tudo de uma vez. Agora, se a gente acabar com o pote de uma vez, a gente vai ter a sensação agradável no início, mas no final podemos vomitar, passar mal. Olha que coisa complicada, hein? Versículo 17. Retira o pé da casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e te aborreça. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo, né? De repente, uma primeira visita na casa do seu próximo colega ou vizinho seja até bacana. Um momento ali, troca de histórias, de conversas. Agora, visitar todo dia a pessoa frequentemente, aí a pessoa pode perder um pouco da sua privacidade, do seu momento de paz, de sossego, e aquilo que era bom pode vir a ser ruim. Ih, já chegou aquela pessoa de novo, meu Deus, eu já não tenho mais conversa. Então, assim,
Mais uma vez, é como o lance do comer o mel. É preciso ter equilíbrio. Não podemos fazer as coisas com uma frequência muito grande, fazer visitas à casa de alguém com uma frequência muito grande. Que alguém pode estar lá, caramba, não aguento mais aquela pessoa vir me visitar. Então, mas na hora certa, no tempo certo, no momento certo, né? Aí é bacana, sem exagero, sem ser chato assim, né? Digamos. Versículo 18, né? Versículo 18. Martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Martelo, ele bate com força. Espada é afiada, fere. Flecha é aguda, ela encrava, entra. Então, o homem que levanta falso testemunho ou que conta uma história falsa sobre alguém, o homem mentiroso, né? Ele dá falso testemunho contra alguém, ele é como, então, nessa tradução aqui fala pedaço de pau, espada e flecha aguda, né? São coisas que machucam. Então, tem quem gosta de mentira, falar, dar falso testemunho dos outros, contar mentira. Olha bem aí as sementes que plantaste, porque se voltar, né, tem semente que você coloca aí, uma semente de uma laranja, se brotar vai nascer uma árvore de laranjas que vão dar diversas laranjas com muitas outras sementes. Então você planta uma semente que cresce e vira uma árvore que dá vários frutos. Então, se a vida for tudo que a gente semear, a gente colher, lei da semeadura, né? Se tudo que quereis que os homens vos façam, fazei vós antes, então se você der um falso testemunho de alguém, uma calúnia, uma mentira para prejudicar alguém, imagina se isso virar uma árvore e voltar para você. Meu Deus, vai ser muito ruim. Mas, para quem sofreu uma falsa testemunha, há um Deus que vê tudo, há um Deus que ele é o nosso advogado, ele é o Pai da justiça. Para quem acha que Deus não existe, Deus ele está vivo, está aqui, nesse exato momento conosco, em todo o tempo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ou você acha que a gente fala, sente, temos aqui ó, o ouvido, né? Nós ouvimos, nós sentimos cheiro das coisas, nossa, nós sentimos o sabor, paladar, e você imagina que toda essa estrutura super organizada foi criada ao acaso, explodiu e tudo surgiu. Uma complexidade dessa. Então, se a gente viver temendo mais a Deus, né? Será tudo melhor. Versículo 20. Não, versículo 19. Como dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Como, ou nessa outra tradução, como dente estragado ou pé deslocado, é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Então você vai confiar num pé que está deslocado, vai doer, vai, né, você pode se machucar aí. Um dente quebrado, você vai confiar num dente quebrado para mastigar, pode não amassar direitinho, pode não fazer da forma que você esperava. Um dente estragado pode doer também. É a confiança no hipócrita na hora da dificuldade ou no desleal, né? No tempo da angústia. Então, né? Vamos ver aí quem são os hipócritas, os desleais, se há alguém já discernido aí. E não vamos confiar nessa pessoa não, para não ter que sentir dor de dente estragado ou pé deslocado e não vir falhar a nossa confiança. Então é bom vigiar, ficar atento aí, né? Porque não é bom confiar no desleal, nem no hipócrita não. E não vamos também buscar ser esse tipo de pessoa desleal, né? Hipócritas, falsos, mentirosos, porque
não é bacana não. Versículo 20, o que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe num dia de frio e como vinagre sobre salite. Ou, nessa outra tradução, como tirar a própria roupa num dia de frio ou derramar vinagre numa ferida é cantar com o coração entristecido. Então, você está com muito frio, vai tirar a sua roupa, vai sentir mais frio ainda. Você está com uma ferida, vai jogar vinagre, vai doer. Então, cantar, né, entoar canções no dia de dificuldade, num dia que você está, na verdade, dificuldade não, perdão, no dia que você está entristecido, não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa que sai assim fácil, não é uma coisa muito fácil não, né? Então você cantar canções junto ao coração que está entristecido, né? De repente chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, né? Chorar com os que choram, né? Pode de repente ser uma melhor forma de estar fazendo até o bem a alguém, né? Com uma certa empatia aí. Então, vamos lá, versículo 21. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor tu pagará. Versículo 21. Eu vou repetir, mas na outra tradução aqui, né? Vou ler na outra tradução na NVI. Se o teu inimigo, aquele que perturba, que faz o que você não gosta, aquele que te persegue, se essa pessoa aí, que você de repente já não aguenta mais, se de repente ela vir a passar a ter fome, não queira se vingar, né? Não queira, agora você vai ver o que é sofrer, o que é ser perseguido, o que é sentir dor. Agora você vai ver, não faça isso não. Se ele tiver fome, dá-lhe de comer. E se ele tiver com sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E o Senhor recompensará você. Então, uma brasa, né? Brasa me faz lembrar de algo que pega fogo e esquenta, né? Imagina, então, vamos colocar aqui, porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça. Eu acredito que brasas, né, tá falando aqui de algo num sentido espiritual. Alguma coisa você vai colocar na cabeça dele, porque ele de repente vai chegar até a pensar, pô, eu estou procurando mal do fulano de tal, e ele vem e mata a minha fome, mata a minha sede, né, a minha necessidade. Então, é algo que vai mexer com a cabeça dessa pessoa. E se, de repente, houver um sentido espiritual ainda disso, né, se for uma atitude, claro, é uma atitude espiritual, porque uma pessoa carnal vai querer se vingar. E se essa consequência de brasas for uma coisa espiritual, que eu acredito que seja também, então a cabeça dessa pessoa, de repente, vai alguma coisa está lá, né? E no final fala, e o Senhor tu pagarás. Ou nessa outra tradução, e o Senhor recompensará você. Imagina você receber uma recompensa de Deus. Ó, vou te recompensar porque você deu água
para beber para esse que queria te matar. Você deu pão para comer para esse que queria acabar com a tua vida, com a tua família, com a tua saúde. Então Deus chega e não, vou te pagar por isso que você fez. Deus é um Deus bom que recompensa. Maravilha, glória a Deus, aleluia. Então vamos ser fortes nesse momento, quando se porventura aparecer, né, que for preciso, vamos lembrar dessa palavra. Versículo 23. O vento norte afugenta a chuva, e a língua fingida a face irada. Vamos ver nessa tradução aqui. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. O vento norte, então, ele traz chuva. E uma língua fingida, né, uma língua falsa, ela vai trazer um olhar, ela traz um olhar irado, ou uma face irada. Versículo, as pessoas ficam iradas com uma língua falsa, fingida, porque ninguém gosta de mentira. Versículo 24, verdade sempre, sinceridade, verdade sempre. Porque quem mente sofre duas vezes, sofre pela mentira, perde a confiança, né? De repente a honra, a dignidade, de repente depois vai ter que falar a verdade numa situação, de repente, ou vão descobrir a verdade, então vai sofrer duas vezes quem fala mentira. Fale sempre a verdade. Versículo 24. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Ou melhor é viver num canto sob o telhado. Imagina você lá, sob o telhado, num cantinho lá. Imagina você morando lá, nesse lugar, sob o telhado, num cantinho lá. É melhor do que você repartir a casa com uma mulher briguenta. Imagina uma mulher que tudo é motivo de briga. Tudo. Ela só vai olhar para você, ver alguma coisa para brigar. Ó, esse cinto aí, ele tá fazendo sua calça ficar presa no corpo. Sua calça não tá caindo. Sua calça não tá caindo, cara. Que droga. Sua calça não tá caindo. Então, assim, é uma pessoa sem noção. Uma mulher que briga por causa de qualquer coisa. Então, você brigando o tempo todo, perdendo energia, é complicado. Porque o silêncio é melhor, o silêncio energiza, né? De repente, não faz você gastar energia falando sem necessidade. Então, mulheres rixosas, não sejam rixosas. Homens rixosos, não sejam rixosos. E vamos morar numa casa para a gente não ter que ir lá pro cantinho do telhado, ficar lá, para ter de repente paz, né? Correr o risco até de cair, de repente telhado é perigoso, cuidado. Versículo 25. Como, né? E aqui ainda fala assim, ó, voltando pro 24. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Então, se tiver um casarão, a mulher for tudo, bonita, boa cozinheira, mas rixosa, nossa, vai ser um problema sério. Então, cuidado aí. Versículo 25. Como água fria para uma alma cansada, assim são as boas novas de terra remota. Ou como água fresca para a garganta sedenta, é a boa notícia que chega de uma terra distante. Imagina uma garganta seca com sede, aí chega uma água fresquinha. Que maravilha. Assim é uma boa notícia que chega de uma terra distante.
né? Imagina pessoas que de repente, vamos até imaginar, né? Hoje em dia tudo é rápido, mas imagina em tempos que não havia velocidade da internet, ou até mesmo quando você espera uma notícia de longe também, mesmo com internet, mas que não chega. Mas quando chega, é um refresco também, a resposta, aquilo que você estava precisando. Muitas coisas, questões sobre resposta, né? Que seja um tempo de que Deus possa estar nos dando respostas daquilo que a gente precisa, que é bom, né? Em nome do Senhor Jesus, Deus nos abençoe a você, a mim, a todos nós, tá bom? Deus possa visitar, trazer boas notícias e respostas para nossas vidas. Amém? Versículo 26. Oh, aleluia, glória a Deus. Como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Versículo 26. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Então tem um ímpio lá, mentindo, caluniando, indo por caminhos injustos, desleais, né, querendo atalhos, querendo prazeres momentâneos, querendo benefício próprio, e tá o justo lá, e ele discerniu alguma coisa, tá atento, e se ele fraquejar, se ele não se mexer, se ele se calar, né, não vai ser legal, vai ser como uma fonte turva e manancial corrupto, né, uma fonte contaminada ou uma nascente poluída. O justo, ele não é uma nascente poluída, ele tem que ser uma nascente limpa. Então ele tem que ser uma água limpa, e a nascente, ela jorra sem parar, ela vai levar a sujeirada embora, né? Ela vai sobressair na injustiça, na sujeira. A justiça vai sempre sobressair para a glória de Deus, do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Amém? Então, que Deus nos abençoe para que a gente seja sempre uma fonte forte, que nunca deixe a sujeira, né, reinar, mas que a gente esteja ali lutando e fazendo a água limpa fluir, né, e sempre, para que nunca prevaleça a água suja do ímpio. Versículo 27. Comer muito mel não é bom. Assim, a investigação da própria glória não é glória. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Aqueles, né, que querem é igual a gente leu aqui, o cara que quer ir para um degrau que ele não foi convidado, o cara que quer se honrar, se exaltar, ele quer ser mais do que ele é, em vez de ser humilde e deixar que outros o louvem, o elogiem, o reconheçam, sei lá, no tempo de Deus, seguindo a vontade de Deus e para a glória e honra de Deus, e para ele continuar sendo humilde, simples, não querendo isso, não, mas é aquele que busca a vaidade, ele quer sempre ser seu nome citado, ele quer sempre estar lá em cima do palanque, dos holofotes, né? Mesmo que ele não mereça, ele não sabe dar honra aos outros, ele não sabe louvar outro, ele não sabe ser bênção, né? Como de repente até pro trabalho em equipe, né, ser um trabalho bacana, é preciso com que todos cooperem para um bem comum, mas, né, aquele que investiga a própria glória, ou nessa tradução aqui, não é honroso, nem é honroso buscar a própria honra, né? Aquele que busca a própria honra, isso não é honroso. Então, versículo 28, o último, como
a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Ou, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. É importante que nós coloquemos muros sobre nós, para que não venhamos agir impetuosamente e precipitadamente, sem ter uma ação equilibrada, certa, sendo uma ação disparada, como se você apertasse um gatilho e disparasse uma ação contra alguém, ou uma palavra, alguma coisa dita de forma inapropriada, né? Ou dominar-se, né? Pode ser no comer, né? Não comer demais, não falar besteira, domínio de tudo, domínio do corpo, né? Dos desejos carnais, das vontades. Então, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. O homem que não pode conter o seu espírito. Por isso precisamos de Deus, que o Espírito Santo nos dê domínio próprio, nos ajude nas nossas limitações. E que Deus abençoe sua vida. E você que está ouvindo aí, de repente, tá bom? Um abraço, fica com Deus.